Para hoje eu quero considerar aquela famosa passagem de Jesus no jardim do Getsemane antes de ser crucificado. Ali naquele jardim ele vive um momento de grande aflição, é lá que ele fica triste até a morte. E no relato de Lucas, que nós vamos considerar para hoje, capítulo 22, do verso 19 ao verso 46, vai dizer que o Senhor chegou a suar gotas de sangue. Um anjo vinha o consolar, o fortalecer, e ele foi para esse jardim antes de ir para a cruz, porque ele sabia que ele teria uma morte violenta. E ele chama para ir com ele orar os 3 discípulos que eram mais achegados a ele, Pedro, Tiago e João. Alguns vão dizer que eram os discípulos que estavam mais avançados também no discipulado, e por isso ele os chamou para orar. O fato é que ele ora pedindo ao Pai que livre ele daquele cálice, daquela situação de violência que ele via que ele ia entrar. E ele ora ao Pai: livre de mim, Pai, se possível, esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A questão é que quando ele volta aos discípulos, porque ele se distanciava para orar ele diretamente ao Pai, quando ele retorna aos discípulos por 3 vezes, os discípulos não estão orando, estão dormindo. Eu quero ler aqui o verso 46, que é a última vez, a terceira vez, quando ele encontra os discípulos dormindo. E ele vai dizer: e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Creio que essa passagem a gente aprende algo importante sobre a vida de oração. Aqui Jesus vai dizer que um dos remédios que a oração o remédio que a oração é contra o cair na tentação. A oração nos fortalece da queda diante da tentação. E que tentação é essa? Pela própria passagem a gente aprende um pouco sobre o que é a tentação. A tentação é quando a gente é levado a não acreditar mais em Deus, a tomar um outro caminho. E cuidado, por muitas vezes nós somos tentados a não continuar na nossa santificação, na nossa confiança, em acreditar em um projeto, ainda que seja a nossa família, ainda que seja acreditar em nós mesmos, à luz de Deus, sempre à luz de Deus. A tentação quer nos tirar, nos afastar dos propósitos, da vontade de Deus para a nossa vida. O contexto nos mostra, porque lembra que Pedro vai dizer, e aqui é no verso 33, você pode conferir lá, ele vai dizer: olha, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até para a cadeia e morrer. E Jesus logo em seguida vai alertá-lo: olha, o galo não vai cantar antes de você me negar 3 vezes. E nós sabemos que é isso que acontece. Nós sabemos que quando o traidor vem e a turba que prende Jesus, a multidão, todos os discípulos são tentados a deixar Jesus sozinho e todos caem na tentação. Todos fugiram e Jesus ficou só. E a gente observa que eles caíram nessa tentação porque o ideal era eles serem presos com Jesus, confessando que eram discípulos de Jesus. E eles caíram nessa tentação. E isso gerou frustração. Pedro depois chora amargamente. Caíram na tentação, porque não estavam em oração. Você percebe a importância da oração nas nossas vidas? A oração nos leva a estar próximo de Deus, a estarmos fiéis a Deus, a viver as circunstâncias na perspectiva de Deus. E aí choraremos menos, lamentaremos menos e viveremos com certeza bem menos derrotas na nossa vida. Então ore,
para que você não caia em tentação de se afastar dos propósitos de Deus. Profetizo um dia como final de semana abençoados sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.